que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Glória a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir ao nosso Senhor? Graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe você, dizimista, ofertante da casa do Senhor. Que o Senhor Deus possa te abençoar e que a palavra dele se cumpra na sua vida. Amém e amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor? Diácono Atos, por favor, tome aqui a tribuna e ministre a palavra do Senhor sobre nós. Eu tenho certeza que será mais um dia de grande bênção. Amém? Paz do Senhor a todos. Motivo de muita alegria poder estar aqui com os irmãos, cultuando. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 7. Segunda Crônicas, capítulo 7, a gente vai ler a partir do versículo 13. Já louvamos, já ofertamos, que o Senhor possa nos falar através da palavra. Amém? Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 13, diz assim: Se eu cerrar os céus e houver chuva, e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, e então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos a oração deste lugar. Amém? Pode curvar vossas cabeças, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus Pai amado, a Tua palavra, ó Pai, por si só ela cura, ó Pai, ela liberta, ela restaura, Senhor Jesus. Que neste momento, ao ministrar a Tua palavra, Pai, não venhamos sair daqui confundidos, ó Pai amado, mas sim com o melhor entendimento das Tuas Escrituras, ó Pai amado, que diminua eu e Teu nome venha a crescer, que a Tua palavra é cura, ó Pai amado, a Tua palavra é poder, ela sara as feridas, em nome de Jesus, amém e amém. O livro que nós acabamos de ler, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo a partir do 13, nós estamos muito acostumados a olhar somente o versículo 14, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos, humilhar, orar, buscar a minha face, então sararei a terra. Nós só lembramos só dessa parte, que Deus vai sarar a nossa terra. Esse versículo, ele é uma resposta de oração a Salomão. A palavra do Senhor vai nos dizer que Davi agora, ele mora num palácio e ele pede para o Senhor o seguinte, que Deus permita que ele faça uma tenda para ele, para a Arca da Aliança, mas a palavra do Senhor não vai permitir. Deus fala que ele não pode fazer, porque a mão dele está suja de sangue. Sangue inocente, nós sabemos que ele que mandou matar Urias, e Deus então não permite que ele faça esse templo para o Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que Davi vai ali separar tudo que é necessário para que construa o templo, para que seu filho Salomão faça. E no capítulo 6, a palavra do Senhor vai dizer que agora Salomão começa a fazer. E no versículo 12 ao 42, a palavra do Senhor vai dizer que Salomão ele faz uma oração a Deus. Ele faz uma oração para que se o povo perecer, se o povo pecar, se o povo não fizer. E a resposta da oração a gente encontra no capítulo 7, a partir do versículo 11. Nós lemos a partir do versículo 13. Que a palavra do Senhor nos fala que se o próprio Deus cerrar, se o próprio Deus não deixar chover, se o próprio Deus enviar gafanhotos, se o próprio Deus deixar que consuma a terra, aí ele fala, mas se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra.
Ele fala: se Ele mesmo cerrar, se Ele mesmo não deixar que a chuva venha, se Ele mesmo não permitir, se Ele mesmo enviar as pragas, nós temos que orar a Ele, porque Ele é um Deus que Ele cumpre os próprios decretos. E na hora que nós fazemos a oração, Ele, por amor de nós, Ele encerra as batalhas, Ele envia a chuva, Ele faz com que as pragas cessem. Só que o interessante é que nós só lembramos do sarar a terra. E nessa noite Deus veio me ensinar a você que há alguns passinhos que nós temos que fazer. O primeiro ponto é o meu povo. Se o meu povo, não é um povo estrangeiro que tem que clamar a Deus, não é um povo qualquer, é um povo que reconheceu que Jesus morreu na cruz e o sacrifício foi feito. Não é de qualquer jeito. Vamos abrir lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Vou estar adiantando aqui para a gente não perder muito tempo, amém? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Essa palavra aqui, se meu povo, é um povo que aceitou o sacrifício de Deus. Não é um povo qualquer, não é um povo que ora à noite e de manhã está orando, olhando os oráculos, olhando se é de escorpião, se é de leão. Não, é um povo que teme ao Senhor, um povo que serve somente a um Deus. A palavra do Senhor vai dizer em Mateus 24 que a gente não pode servir a dois senhores, porque a gente vai amar um e o outro nós vamos odiar. A palavra do Senhor fala que nós não podemos servir a Mamon e a Deus. Então, para que essa palavra sirva na nossa vida, para que Deus venha sarar a nossa terra, nós temos que servir a Deus, nós temos que ser fiel ao Senhor. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, a palavra do Senhor vai dizer que Elias agora vai fazer a oração, iniciar a oração contra os profetas de Baal, mas ele fala assim: até quando cocheareis em dois pensamentos? Se é a Deus, segue, mas se é a Baal, segue também, porque Deus, Ele sempre nos explica dois caminhos, mas Ele sempre fala: escolha isso aqui. Então, para nós se encaixarmos nessa palavra, nós temos que conhecer e reconhecer que nós servimos ao único Deus, e nós temos que ser fiel aos mandamentos dEle. Só que nós só lembramos que Deus vai sarar a nossa terra. Só que Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Amém? Vamos estar indo em mais um ponto. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Mateus capítulo 6, onde que a gente vai percorrer a maior parte do tempo. No versículo 16. Que agora nós aprendemos que para nós falarmos que somos povo de Deus, nós temos que ter Ele como Senhor. E agora nesse mesmo versículo a gente vai aprender que nós temos que se humilhar perante o Senhor, que nós temos que clamar a Ele. E em Mateus capítulo 6, versículo 16, diz assim, a gente só vai ler três frases, perdão. E quando jejuares, depois a gente vai voltar aqui, a gente vai parar nessa vírgula. E quando jejuares, o autor do texto, próprio Jesus falando, que quando jejuares, o que ele quer dizer com isso? Que nós que somos cristãos, não é se jejuarmos, é quando jejuarmos. Isso quer pressupor na nossa vida que o cristão, ele tem que jejuar, irmãos. Ele tem que ter uma vida de jejum, ele tem que ter uma vida de oração, ele tem que se abster de muitas coisas. O correto, como fala a palavra de Deus, nós temos que se abster do alimento. Mas há muitas pessoas que elas usam medicamentos controlados, há muitas pessoas que precisam tomar injeções, então ela tem que escolher algo que é bom para se abster. Eu conheço muitas pessoas e já vi muitos relatos que as pessoas começam o jejum à meia-noite e acabam às 6 horas da manhã. Ele começa a dormir à meia-noite e 6 horas da manhã ele entrega o jejum quando acorda. Não é bagunçado assim. Nós temos que se abster das coisas boas para algo melhor. Nós temos que se abster do alimento que é bom para nós ter fome de Deus. E é necessário que nós devemos fazer isso, irmãos. Todas as coisas, tudo que nós fazemos é para glorificar o nome do Senhor.
E nós que somos cristãos, nós temos que ter uma vida de jejum, nós temos que ter uma vida de abster das coisas dessa terra, para que nós possamos ter intimidade com Deus. Há sacrifícios, irmãos. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Esdras, capítulo 8, versículo 21. Esdras, capítulo 8, versículo 21. A palavra do Senhor diz assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para que lhe pedimos caminhos direitos para nós e para os nossos filhos e para toda a fazenda. Agora Salmos 35, versículo 13. Mas quanto a mim, quando estava enfermos, a minha veste era de pano de saco, e humilhava a minha alma com jejum, e a minha oração voltava ao seio. Amém? Aqui foi 2 textos ao qual eu trouxe, que nos ensina que o jejum é um modo de nós humilharmos a nossa alma, é um modo de nós se achegarmos a Deus e mostrarmos que não é só do pão que nós comemos que é perecível, mas nós queremos se alimentar do pão do céu, que é a própria palavra de Deus, que é o próprio Deus. E muitas das vezes nós não estamos fazendo isso, nós estamos acomodados, não temos colocado no nosso cronograma um período onde nós temos que jejuar, um período ao qual nós temos que separar para o Senhor. Hoje é muito comum as pessoas fazerem de tudo, menos ter uma vida de oração e jejum. Nós temos se esquecido da velha escola, nós ficamos louvando que queremos algo novo, que o Senhor nos renove, mas esquecemos da velha escola do Senhor, ao qual os apóstolos nos ensinou que antes de eles fazerem qualquer coisa, eles estavam em jejum e oração. Nós queremos que as coisas aconteçam na nossa vida, mas nós não temos mais vivido as ordenanças do Senhor. Nós queremos viver relaxadamente e muitas das vezes não seguimos a palavra de Deus. Queremos revelações, queremos que pessoas saiam de madrugada para nos revelar aquilo, mas, irmãos, é muito difícil isso acontecer. É mais fácil nós se achegarmos ao Senhor através do jejum, da oração, e ler a palavra e deixar que o Senhor ministre em nossos corações. Aí sim nós vamos ser sarados, e aí sim vamos ser curados. Só que existe também um erro também, muitas das vezes. Ao nós jejuarmos muito, ao nós orarmos muito, nós começamos a achar que nós somos santos demais. Nós começamos a achar que temos que louvar, temos que participar do ministério de louvor porque nós oramos e jejuamos. Nós começamos a achar que o pastor tem que nos dar oportunidade para pregar a palavra porque nós oramos e jejuamos. Nós começamos a falar para os outros que nós oramos e jejuamos. Nós começamos a postar no Facebook a hora do nosso jejum e a hora do nosso término. Nós colocamos no Facebook a hora da nossa oração e a hora do término da nossa oração. Só que nós vamos lá ver em Mateus de novo, ao qual texto nós vamos discorrer bastante nessa noite. No mesmo versículo que nós lemos agora, que Deus ensina diferente. Mateus 6, versículo 16, agora a gente vai ler até o 17, que diz assim: e quando jejuares, não vos mostreis contristados, ou como os hipócritas, que desfiguram o rosto, para que os homens pareça que jejuam, e em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareças aos homens que jejuais, mas sim ao teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que vê e que está em oculto te recompensará. Nós temos essas duas vertentes: a pessoa que não faz nada, não jejua, não ora, e a pessoa que ora e jejua, mas quer mostrar para os outros que faz, irmão. Irmão, em oculto, faça em oculto, que o Pai que vem em oculto vai te recompensar. Porque o jejum, a palavra do Senhor nos ensina que o jejum, a oração, é algo que nós plantamos no céu e os frutos dá na terra. Sabe por quê? A palavra do Senhor vai nos dizer em Isaías 58 que o povo começa a questionar ao Senhor. Fala: Senhor, nós jejuamos ao Senhor, nós oramos e o Senhor não nos responde. Nós fazemos jejum, ficamos de pano de saco e o Senhor não nos responde. Só que o Senhor fala: mas você faz
vocês jejuam para os seus próprios prazeres, para os seus próprios deleites. E ele fala, não foi isso que eu pedi para vocês, a partir do versículo 6, ele vai falar o seguinte: o correto era, quando você jejuar, você levar alimento ao que tem fome. O correto é, quando você jejuar, você estender a mão aos aflitos. O correto, quando você jejuar, você ajudar o irmão. Sabe o que Deus está nos ensinando nessa palavra? Que o nosso jejum, a nossa oração, a nossa vida com Deus, ela vai trazer práticas, como foi pregado na quarta-feira pelo irmão Adão. Vai trazer práticas de amor, de caridade. Porque o jejum e oração não é para me tornar mais santo, é para me entender mais a palavra do Senhor e o Senhor conseguir habitar em mim, para que eu possa amar o próximo, para que eu possa estender a mão que está caído, para que eu possa levar o alimento àquele que precisa do alimento. E muitas das vezes nós estamos usando isso do modo errado. E Jesus falou lá: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Amém? Agora a gente vai para mais um tópico. A gente vai ler mesmo Mateus, só que agora no versículo 14. Deixa aí aberto aí, Mateus 6,14. Porque agora o Senhor vai nos ensinar também em Isaías. Eu vou estar só adiantando aqui. No capítulo 59, do versículo 1 ao 2, Deus vai falar o seguinte. Perdão, só deixar aqui. Isaías 59, pode deixar aberto aí. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados o encobre o seu rosto de vós, para que não ouça. O Senhor já nos ensinou que nós temos que ser um povo dele. O Senhor já nos ensinou que temos que jejuar, que temos que se humilhar perante Ele. Só que agora o Senhor está nos ensinando como que nós devemos orar. A palavra dele em Isaías, nós acabamos de ler agora, ele fala que nós temos que pedir perdão e se arrepender dos nossos pecados. Nós temos que chegar ao Senhor com o coração arrependido, porque a palavra do Senhor fala que os olhos dele não estão tampados, nem sua mão encolhida, para que ele não possa ouvir a nossa oração. Mas o nosso pecado, ele faz divisão entre nós e Deus. Irmão, nós sabemos que quando estivermos aqui na terra, nós vamos pecar. Nós somos pecadores. Mas a diferença é, nós estamos se arrependendo daquilo que nós estamos fazendo. Nós estamos chegando ao Senhor com arrependimento. Nós estamos chegando a Deus com a verdadeiro arrependimento. Porque a palavra do Senhor fala que nós temos que estar frutos dignos de arrependimento. Só que o Senhor nos ensina em Mateus, capítulo 6, versículo 14, o seguinte, algo muito interessante. E diz assim: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Que interessante, né? Nós temos que chegar a Deus pedindo ao Senhor perdão e misericórdia. Só que se nós não perdoarmos o nosso irmão que está ao nosso lado, o Senhor não vai nos perdoar. Muitas das vezes nós clamamos ao Senhor perdão e misericórdia, mas nós não temos entregado perdão e misericórdia aos nossos irmãos. Nós não temos perdoado, nós não temos tido um coração grato. As pessoas falam mal de nós, nos atacam, às vezes nos humilham, às vezes fazem coisas que realmente entristecem o nosso coração. Nós não podemos ser hipócritas, mas nós temos que pedir ao Senhor para que nós possamos liberar o perdão para essas pessoas. Nós temos que pedir para o Senhor para que Ele ponha um coração de carne, que Ele arranque o de pedra e ponha de carne, porque se nós não perdoarmos essas pessoas, o Senhor também não vai nos perdoar. E muitas das vezes nós esquecemos disso. Nós queremos que as pessoas recebam aquilo que elas fez para nós. Falou, fez para mim, agora Deus vai lá e faz com que aquela pessoa ali receba a mesma coisa que eu recebi. Sabe o que é isso? Isso é vingança. Nós temos que orar ao Senhor ao contrário, para que o Senhor mude.
Porque nós aprendemos também desde pequeno assim. Lá em casa a regra era o seguinte: apanhou na rua, apanha em casa. Então não apanhava 2 vezes. Então já saía para a rua preparado para bater, porque em casa já ia apanhar. Então nós somos criados assim. Só que a palavra do Senhor nos ensina diferente. A palavra do Senhor nos ensina: se nós tomarmos em uma face, a gente tem que virar a outra. Irmão, é muito bonito pregar isso, mas viver é difícil. Mas por isso que nós precisamos do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, para que Ele nos conduza ao caminho de salvação. Então, quando a gente for orar ao Senhor, a gente fala para o Senhor: Senhor, me ensine a perdoar, e me perdoa também pelos meus pecados. Amém? Esse foi mais um ponto de que Deus colocou no meu coração para transmitir para a igreja. E agora a gente vai para mais um passo. A palavra do Senhor nos falou que era o meu povo se humilhar, aquele que orava. E a palavra do Senhor fala aqueles que se convertem dos maus caminhos. Em Joel capítulo 8, versículo 12. E ainda assim, agora diz o Senhor: convertei-vos a mim todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro e com planto. Em Jeremias 29:13, Deus vai falar: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Em Salmos 51:17, a palavra do Senhor vai dizer: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não despreza. Em Hebreus 10:22, a palavra do Senhor vai dizer: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteireza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Agora mais um passo. Deus nos ensina que nós temos que chegar a Ele de todo o coração. Temos que chegar a Ele com a verdade do coração. Como nós já sabemos, mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos, nós sabemos que se a pessoa ela tem uma morte cerebral, o organismo dela continua funcionando. Ela pode ficar com aquela morte cerebral durante anos e acarretar. O organismo dela vai continuar funcionando. Mas se o coração parar, o resto do organismo para. Porque o coração, ele que bombeia o sangue para todo o organismo, com a ajuda do pulmão. É necessário que o sangue passe por ele, crie oxigênio e vá para todo o corpo. O que eu aprendo com isso? Para a gente chegar a Deus, a gente tem que estar com interesse de coração, a gente tem que ter vida em nossas orações. Para a gente chegar a Deus, as nossas moléculas têm que fortalecer na fé. É necessário que o nosso coração encontre o coração de Deus. É necessário que a nossa oração venha a ter vida. É necessário que a nossa oração venha a ter inteireza. É necessário que os nossos olhos estejam abertos para o Senhor. Porque assim mesmo como o coração morto, ele faz com que o organismo morre, assim mesmo é a fé, assim mesmo é a oração. Quando nós paramos de orar, quando nós paramos de ler, a nossa fé vai se acabando. A nossa fé vai se minando e a gente vai se afastando do Senhor. É necessário que a nossa oração venha a ter inteireza. É necessário que nossos olhos estejam abertos para o Senhor. Glória a Deus. Porque assim mesmo como o coração. E para finalizarmos, eu gostaria de trazer alguns exemplos ao qual Deus sarou a terra. Porque a palavra do Senhor diz lá que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, é necessário que nós venhamos fazer todas essas partes. Porque muitas das vezes, como eu falei, nós só lembramos de que Deus vai sarar a terra. Mas depois que nós fizermos isso, depois que nós entendemos essa parte, o Senhor sim vai sarar nossas terras. Em Neemias nós sabemos a história, a qual Deus sabe que ele ali é um copeiro do rei. A palavra do Senhor fala que o irmão dele vem de longe, fala que agora o irmão dele chega com a má notícia, fala que aqueles que não foram levados cativo estão passando fome e miséria. A palavra do Senhor vai dizer que Neemias ele chora ao Senhor e fala: Senhor, nós pecamos contra ti, eu pequei contra o Senhor, e nós sabemos que agora Deus, pela sua infinita misericórdia,
Ele vai restaurar aqueles muros, Ele vai restaurar aquela cidade, Ele vai restaurar a família. Irmão, quando nós entendemos a palavra de Deus, quando nós praticarmos a oração do modo correto, Deus Ele vai curar, Deus Ele vai restaurar, Deus Ele vai erguer muros que estão quebrados, Deus vai sarar a terra, Deus Ele vai dar fruto onde não precisa mais ter fruto. Onde que o povo já fala que é impossível, Deus vai fazer o possível, porque Ele é Deus do impossível. E Neemias, nós sabemos que ele não era capacitado para restaurar aqueles muros, mas antes de ele ir lá restaurar, ele orou ao Senhor. Ele falou: pecamos, e eu pequei a casa do meu pai, mas ele nem estava lá. Mas ele sabia que ele era pecador. Ele foi com inteireza, ele foi com verdade em oração. A palavra do Senhor também vai nos contar a história em 2 Reis, capítulo 20, do rei Ezequias, ao qual agora é pego por uma enfermidade, ao qual Deus envia o profeta Isaías e fala para ele o seguinte: põe a tua casa em ordem que você vai morrer. Põe a tua casa em ordem que você vai morrer. E a palavra do Senhor fala que Isaías sai ali de Ezequias, ele vira para o rosto, para a parede da sua casa e começa a orar ao Senhor. E antes mesmo que Isaías saia do pátio interno, a palavra do Senhor fala que Isaías volta e fala: o Senhor te acrescentou mais 15 anos. Sabe o que aconteceu nesse meio intervalo? Porque foi o próprio Deus que falou que ele ia morrer. E o próprio Deus falou que ele ia acrescentar 15 anos. Sabe o que aconteceu? Oração com fé. Oração com fé. Nós lemos no versículo 13 que o próprio Deus fala: se eu cerrar, se eu fizer parar de chover, se eu enviar o gafanhoto, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face. Foi o que Ezequias fez. Ele orou e buscou a face do Senhor. A palavra do Senhor vai nos contar a história também em 1 Crônicas, versículo 9 e 10, de Jabes. A palavra do Senhor vai dizer que a mãe dele dá esse nome a ele porque ele sentiu muitas dores. Ela sentiu muitas dores. E aquele nome era um nome maldito. Mas Jabes, ele faz uma oração ao Senhor. Se o Senhor mudasse, se o Senhor revertesse aquilo, ele ia glorificar o nome de Deus. E a palavra do Senhor fala que Jabes agora se torna o mais ilustre entre os irmãos. Sabe o que aconteceu? Oração. Irmão, nós não temos que parar de orar, nós não temos que parar de buscar, mas nós temos que fazer do modo certo. Nós temos que fazer conforme a palavra do Senhor nos ensina. Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé nessa noite. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: se o meu povo que só que falta algumas coisas a gente fazer. Nós somos povo do Senhor, nós conhecemos e entendemos. Sendo uma vida de oração, nós vamos ver em Lucas que tudo que o Senhor foi fazer, Ele orou. Que tudo que o Senhor foi trazer de ministério, Ele orou. Nós temos que voltar a isso, voltar à velha escola, jejuar e orar, crendo que o Senhor é poderoso para fazer, para sarar a nossa terra, para reconstruir o muro, para mudar a nossa história. Mas é necessário que nós venhamos orar e orar com fé, crendo no nosso milagre, amém? Põe a mão no vosso coração, você em casa também, põe a mão no seu coração. Não preste atenção à oração que eu estou fazendo, faça uma oração sincera ao Senhor, peça perdão aos seus pecados, peça que Deus venha sarar a sua terra. Aquele que jejuava, que continue jejuando. Aquele que tinha parado, que volte a jejuar. E aquele que não jejuava, venha jejuar. Aquele que orava, continue orando. E aquele que parou de orar por algum motivo, volte a orar. E aquele que não tinha esse costume de orar, comece a orar ao Senhor. Porque Deus é poderoso e misericórdia para fazer aquilo que o homem já não faz. Ore ao Senhor aí, fale com Deus, seja sincero de coração. Entre nos atos do Senhor com inteireza de coração.
Clama a Ele neste momento. Senhor Deus Pai amado, nessa noite nós te clamamos, Senhor Jesus, para que o Senhor perdoe nós nossos pecados, para que nós possamos, ó Pai, ter somente o Senhor em nossas vidas, para que nós possamos voltar a praticar as boas obras, Senhor Jesus, para que nós voltamos a dar testemunho, Senhor Jesus, possamos voltar em jejum e oração e na leitura da Tua palavra, crendo, Pai, que através disso o Senhor pode sarar a nossa terra, porque o Senhor é um Deus que cura a alma, o Senhor cura o espírito, mas o Senhor também cura o câncer, o Senhor cura a AIDS, o Senhor cura, ó Pai, de toda enfermidade. Nós sabemos que o Senhor, ó Pai amado, é um Deus que pode reconstruir pensamentos, reconstruir estruturas, reconstruir famílias, Senhor Jesus. Nós cremos que o Senhor é um Deus que pode mudar a nossa história, mudar a nossa vida. Oh Deus poderoso, que o Senhor possa colocar mais fé em nosso coração, o desejo de Te adorar, o desejo de Te buscar, Senhor Jesus. Não deixe falecer a nossa fé, Pai, porque Tu és um Deus todo poderoso. Amém? Que as palmas louvem ao Senhor. Louve ao Senhor, coração que também é teu, exulta em Te adorar. glória, glória a Deus, aleluia, Jesus. Tudo em mim só quer Te louvar, a cada instante, meu Deus. Te agradecemos, Senhor, por tudo, Pai, Meu coração pela Tua palavra, por mais esse dia, por mais esta semana que está se terminando. Obrigado pela nossa casa, pela nossa família. Oh Senhor, Te adoramos por isso. Te adoramos, meu Pai, pelos nossos irmãos. Te adoramos, ó Pai, por cada um dos nossos amigos, parentes. Oh, graças a Deus. A cada dia, Senhor. Sou pó e ao pó eu voltarei, mas em todo tempo me visto de saco, me prostro a Ti, Nós Senhor. cremos, Senhor Deus, Te e quando pedimos perdão, o Senhor nos perdoa, Pai, aleluia. Te adorar, Senhor. Te adorar. Que a cada dia possamos fazer o Senhor. Cada dia vou Aleluia, viver pra Te amar. Sou pó e ao pó eu voltarei, mas em todo tempo me visto de saco, me prostro a Ti, Senhor, pra Te adorar. Adore a todo tempo ao Me Senhor. visto de saco, Oh, me Deus prostro soberano. a Ti, Senhor, pra Te adorar. Me visto de saco, me prostro a Ti, Senhor, Para Te adorar, Jesus. pra Te adorar. Glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir ao nosso Senhor? Graças a Deus. Bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Você entendeu a palavra que ouviu hoje? Guarde-a no teu coração. Creia que ela será bênção para você em nome de Jesus. Será saúde para você, vai trazer formosura ao o nosso rosto e saúde para os nossos ossos. Assim é a palavra de Deus sobre nós. Amém? Sexta-feira, como eu disse, encerrando a semana, né? Embora muitos de nós trabalhamos amanhã, glória a Deus por isso. Quem não trabalha, bom descanso. No domingo, se Deus quiser, estaremos aqui pela manhã às 9 horas e também às 18 horas, início da noite. Amém? Lembrando que para domingo é necessário fazer a reserva no aplicativo. Faça isso em nome do Senhor. Vem estar conosco ou de manhã ou à noite. Você que está, né, que trabalha, obreiro, né, cooperador, se puder, venha de manhã, venha à noite também,
para a gente estar juntos aí, coordenando o culto para a glória do Senhor Jesus. Amém? E não esqueça de convidar alguém. Se você já pegou o seu convitinho, né? O panfletinho de evangelismo, amém? Na hora oportuna, Deus vai te mostrar alguém para convidar. Se não pegou, pegue na saída, combinado? Deixa guardado com você, convide alguém, ore por essa pessoa, escolha alguém para você orar, para você interceder. Amém, querido? Porque todos nós passamos lutas, sim ou não? Sim ou não? Sim, todos nós passamos luta. Como é bom saber que não estamos sozinhos, querido. Primeiro, Deus está conosco em todo o tempo. Mas é muito agradável também saber que tem um irmão, né, do lado. Mas não, eu estou orando por você, em nome de Jesus, vamos junto, Deus vai te dar força, Deus vai te dar saúde, Deus vai abrir a porta, essa fase difícil vai passar, em nome de Jesus. Ou se está tudo na bênção, ainda assim precisa orar, amém? Às vezes a pessoa, não pastor, eu não estou enfermo, está tudo bem, maravilhoso. Tem que orar do mesmo jeito, para quê? Para não se desviar, para não se perder, para não esquecer do Senhor. Então, querido, em todo o tempo precisamos de Deus, amém? Então escolha alguém que o Senhor tocar no teu coração, ore por essa pessoa, ajude ela em oração, e também não esqueça de orar por todos nós, né? Por toda a igreja, em nome de Jesus, amém? Então até domingo, se Deus quiser, em nome de Jesus, como eu disse, nos dois cultos, ou pela manhã ou pela tarde, para a glória de Deus, amém? Temos pedido de oração, para orarmos encerrando aqui, Juliana, em nome de Jesus. Deus abençoe você de casa, embora hoje a internet bem ruinzinha, né? O Célio estava me dizendo ali, tivemos problema aí na transmissão, travando por causa da internet, amém? Mas, quem for assistir depois, fica gravado, né? Dá para assistir depois, que Deus abençoe em nome de Jesus, e a cada um que Deus nos leve em paz para a nossa casa. Vamos encerrar orando pela dona Olívia e família, e oração também pela Maria da Guia e família, em nome do Senhor. E mais aqueles que Deus colocar no teu coração, que você lembrar aí, em nome de Jesus, os demais nomes que aqui estão, no caderno também da igreja, em nome do Senhor, amém? Levante as tuas mãos ao céu, diga assim comigo: obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade, de estarmos reunidos, ouvindo a tua santa palavra. Leva-nos em paz, Senhor, e nos dê uma noite de bênção, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe você que está em casa, em nome de Jesus. Saúde para aqueles que precisam, salvação para aqueles que ainda não têm a salvação, porta aberta para aqueles que ainda estão fechados. Assim nós cremos em nome de Jesus, amém e amém. E se Deus é por nós, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aplauda ao Senhor Deus. Graças a Deus, obrigado Jesus, glória a Deus. Tchau para você, até domingo, se Deus quiser. Amanhã tem a live dos jovens, às 15 horas, amém? Não esqueça, 15 horas, a live dos jovens. Deus abençoe, vai em paz. Você de casa, dê um abraço no seu familiar. Até domingo, se Deus